Temperos de Cinema, apoio cultural. Maxi Shopping Jundiaí, toda história começa aqui. Movicon Cinemas. Verace Gelato e Café Italiani. No programa Temperos de Cinema de hoje, eu vou ensinar para você uma receita de peixe californiano. E olha só, vamos comentar o filme Julgamento de Paris. E quem estará comigo é o empresário Heitor de Oliveira. Então você não pode perder, porque está sensacional. Sejam muito bem-vindos ao programa Temperos de Cinema de hoje, que recebe o empresário Heitor de Oliveira. Heitor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra, realmente, para falar sobre um filme que é O Julgamento de Paris. Por que Paris foi julgado? Nossa, o filme é espetacular, né? É um filme que marca um momento único na história do vinho, né? Quando teve a famosa prova de 1976, que os franceses até hoje ainda não estão satisfeitos, né? E marca realmente, para quem é apaixonante por vinho, como eu sou, é realmente um filme que marca aquela história, né? Gente, e é engraçado porque foi em 1976. Paris foi julgado porque ele se achava o máximo na produção de vinho, né? Não tinha ninguém que concorria, né, com a França. E justamente chega um californiano. Né? Exatamente. A história, primeiro, o filme retrata uma história verídica. É muito apaixonante você ver. E depois tem isso, os franceses nunca imaginavam, né? Então, e ganhou por unanimidade, né? Imagina 10 jurados franceses, né? Todos julgaram o vinho que achavam que eram franceses. Depois tem a história do único jornalista que estava, então ele conta toda essa história. Então foi realmente, eles nunca imaginavam. Até hoje eles não aceitam isso, né? E olha só, você trouxe aqui para nós um vinho californiano. Explica para nós o que é esse objeto de vidro aqui. Sandra, como o momento exige, escolhi um vinho da Califórnia, de Sonoma, né, para o momento oportuno nosso. Ele é um dos vinhos que teve, participou da prova, teve no quarto lugar, entre todos. Acredito. Ele Você ficou em trouxe quarto. Um vinho que participou do filme. Exatamente, participou da prova, né? O Chateau Montelena, que foi o grande campeão, né, que foi o Chardonnay, é muito escasso, né, não pude trazer, mas trouxe um que ficou em quarto lugar, que é uma relíquia. Honra, você vai provar. Uma relíquia. Olha, vale a pena. E você vai usar esse decanter. Explica para nós por quê. No caso desse vinho, ele exige uma decantação, nesse caso, para aeração. Porque o decanter nós usamos para duas situações. Como o próprio nome diz, para decantar, um vinho de longa guarda, para tirar os sedimentos do vinho. Vamos falar, um vinho mais velho. Um vinho mais velho, que ele não foi filtrado. Então você usa o decanter para decantar, tirar, né, os sedimentos e provar ele. Nos vinhos mais jovens, mais estruturados, mais encorpados, mais complexos, é para arejar ele, para soltar aflorar todos os aromas, todos os sabores. Decanta o vinho para nós. Gente, um vinho como esse é uma raridade absoluta, você não faz ideia. Participou entre aquela gama de vinhos maravilhosos e ficou entre o quarto lugar, o vinho californiano. Olha o aroma desse vinho. Ele tem um buquê espetacular, você vai ver. A realmente, cor é perfeita. Ele vai poder provar, né, realmente o porquê que os vinhos californianos foram os campeões em 1976. Gente, me lembra as pedras de rubi, né? Nossa. É bem isso. E foi realmente um marco, né, na história. Eu vou deixar esse vinho decantando aqui. O que nós vamos fazer? Você vai ficar com a ficha técnica do filme, O Julgamento de Paris. Você vai ter que entender por que toda essa cerimônia com o vinho. E nós voltamos já com o mise en place da nossa receita de hoje. Peixe californiano. O filme O Julgamento de Paris é uma produção americana do ano de 2008. Tem a direção de Randall Miller e a distribuição no Brasil é da California Filmes.
volta com a receita de hoje, que é um peixe californiano. Gente, todo mundo sabe que a Califórnia é bem quente, né? E tem peixes maravilhosos naquele mar delicioso da Califórnia. Então, nós escolhemos uma receita de peixe. E, olha só, vou começar aqui a nossa receita fazendo usando um ingrediente super gostoso, que é o peixe. Mais um peixe que todo mundo conhece. Eu estou colocando aqui um pouquinho de azeite e um pouquinho da manteiga para quebrar a temperatura um pouco do azeite aqui, tá? E olha só, eu vou usar, você pode usar um peixe de carne firme. Então, o robalo ou outro peixe semelhante, o meca pode ser. Eu estou usando o bacalhau. Você sabe por que eu escolhi o bacalhau? Porque o nosso convidado, o Heitor, ama vinhos portugueses também. Né, Heitor? É verdade. Então, eu estou usando o bacalhau aqui, ó. Eu vou grelhar esse bacalhau. Esse bacalhau, ele está dessalgado por 24 horas. Eu troquei várias vezes a água dele. E sem espinho, tá? Porque, afinal de contas, a nossa receita de peixe californiano, quando você pode ver aqui, é uma receita que ela é de uma sopa, que ele geralmente serve de entrada, tá, Heitor? Ok. Então, eu vou deixar grelhando aqui. Como o nosso peixe, ele não tem sal, eu vou dar uma temperadinha aí com o meu salzinho de especiarias. E vou começar já a minha receita ali do outro lado, enquanto ele vai grelhando. Então, eu vou colocar o azeite aqui também, fazer a minha misturinha aqui. A manteiga. Vou colocar a minha panela para chiar. Vou trocar aqui, ó. Vou colocar aqui. O pessoal de casa já está vendo aí, ele né, grelhando. E aqui eu vou começar com cebola e um pouco de alho. Se você perder qualquer coisa da receita, entra lá no site do Tempero de Cinema, que tem tudo em detalhes para você, tá? Então, eu não vou deixar essa cebola ficar douradinha. Eu quero só que ela dê uma murchada, tá? Vamos ver como é que tá o nosso peixe aqui. Ó, já tá grelhadinho aqui. Vamos virando ele de todos os lados, porque eu quero cor nesse peixe. E depois a gente vai dar uma cozinhadinha nele, uma cozida também aqui nessa cebola. Aqui eu vou começar com alguns ingredientes, que é o nabo, tá? Eu cortei esse nabo em brunoise, ou quadradinhos, tá? De 1 centímetro mais ou menos. Então, tenho aqui, vou colocar mandioquinha, depois eu coloco os outros ingredientes, e vou colocar aqui a batata, um pouquinho de batata, e vou lá mexendo. Enquanto isso, nosso peixe mais firme, que é, no caso, o bacalhau, está grelhando e o nosso vinho decantando, gente. Ele está assim, soltando todos os aromas, né, Heitor? Exatamente. Ficando ao ponto também para acompanhar a refeição. Ao ponto para... Quem disse que vinho não tem ponto? Está aqui o nosso mestre para explicar para nós que tem. Olha só, vou virar aqui um pouquinho mais o bacalhau. Eu quero que ele... Por que eu estou grelhando esse bacalhau aqui na frigideira separada? Porque, gente, eu me preocupo bastante com o aspecto visual do prato, sabe? Com a aparência do prato. Se ele estivesse aqui dentro, a gente começa a cozinhar, a mexer, ele vai despedaçar, e eu não quero que isso aconteça. Porque depois você vai ver como que vai ficar lindo ali naquele prato, tá? Olha aqui, agora eu já coloco alguns ingredientes mais durinhos, como o polvo. Eu sempre digo que nessa receita são ingredientes que você pode colocar, tipo assim, todos os frutos do mar que você gostar, que você quiser, tá? Se você quiser ameijoa, se você quiser só alguns, tipo lula, pode colocar também. Então, todos aqueles frutos do mar que você gosta mais, você pode colocar aqui, né? A patinha de caranguejo também fica muito deliciosa, gente. E aqui vou colocar agora os tomates.
e salsão e pimentões. Gente, vai ficar um caldo bastante enriquecido de legumes. Olha só. Você gosta de cozinhar? Porque todo mundo que gosta de vinho gosta de cozinhar também, Gosto. né? Também gosto. Eu acho que a harmonização combina muito bem, né? Tanto o vinho com o prato ou o prato com o vinho, né? Você E um pode fazer estragar o combinação. outro, né? Com certeza. Se você não tiver um vinho perfeito, um vinho ideal para acompanhar uma refeição, né? Como uma comida boa também para acompanhar esse vinho. Exatamente. Eu sempre falo que pode ser uma arroz. Eu tomei uma Veuve Clicquot de 15 anos. Ninguém, olha, o pessoal lá em casa ficou muito indignado comigo, porque eu estava comendo um arroz com bife e um ovo frito. E eu tomei uma Veuve Clicquot. Mas, gente, foi o meu pai que cozinhou para mim. Então mereceu, porque fazia um tempinho que eu não via, então ele fez aquele feijãozinho, aquele arroz. Eu falei, merece uma Veuve Clicquot, gente. Nesse caso foi o momento, né? Eu sempre Foi falo o que o momento. vinho combina o momento, né? Um vinho para cada momento e um momento para cada vinho, né? Nesse caso foi o momento. Explicou tudo. Gente, é uma dica para você aí de casa. É o molho de tomate tradicional da Sapori. Anota aí, que essa dica é importantíssima. Faz a maior diferença na tua receita. Nós vamos dar um break rapidinho e você não saia daí, porque você tem que acompanhar o finalzinho dessa receita e um pouco mais do filme Julgamento de Paris. Estamos de volta com a nossa receita aqui e olha só, gente, o meu caldo já está fervendo. Vou acrescentar aqui, nesse momento, alguns ingredientes nobres na minha receita. Camarões. Eu estou usando o camarão aqui, o 7 barba grande, porque eu quero que toda vez que você levar a colher à boca, você tenha uma surpresa, né? Vou colocar aqui os meus camarões rosas grandes, gigantes, né? A receita pede o camarão com casca, mas eu estou colocando aqui para você o camarão sem casca, porque, gente, às vezes é difícil, né, você comer na televisão. Então eu não vou deixar o meu convidado aqui com um vinho maravilhoso desse, deixando o prato esfriar, tá? Então você pode usar com casca ou sem casca também. E aqui vou mexer tudinho. Olha só. Gente, para esse tempinho que está fazendo, esse caldo, esses camarões, esses mexilhões, que também você pode usar com casca, estão perfeitos. O nosso sal aqui, vou colocar um pouquinho de sal temperado. E agora eu vou usar o bouquet garni, que são vários temperinhos aqui, ó, tomilho, um pouquinho de louro, orégano, o que você tiver em casa, você pode usar. Eu vou colocar no cantinho da panela aqui, tá? Para ele soltar os aromas. Vou mexer um pouquinho mais. E agora, um ingrediente que eu gosto muito para essa receita, que é a erva doce. O que eu faço aqui? Eu vou pegar a erva doce, vou colocar num paninho, vou amassar ela, triturar e depois vou jogar aqui, ó, no nosso caldo. Quem disse que a erva doce é só para bolo de fubá? Não é, não. Agora aqui, vou deixar cozinhando por alguns minutinhos. Enquanto isso, eu vou dar a honra para você servir esse vinho aqui para nós. Explica para mim, quanto tempo o vinho fica decantando? Bom, eu normalmente deixo entre 15 a 20 minutos.
né? Aí você já pode começar já a degustar. E é bacana que você vai vendo a evolução dele, como é que ele vai abrindo, né? Se você fazer, logo que você colocar no decanter, você fazer a primeira prova e depois ir acompanhando, né, nos 10 minutos, 15 minutos, você vai vendo como é que ele realmente vai abrindo e mostrando todo o seu sabor, todo o seu aroma, né? Então, gente, para você que... Ó, eu vou explicar para o pessoal aí de casa o que é abrir o vinho, gente. Porque muitas vezes você abre uma garrafa de vinho e ele está forte demais. Você toma, né, e a pessoa leva um susto, porque às vezes o vinho ele é muito aromático, né? exatamente. E ele, quando tem contato com as camadas de oxigênio, aquelas moléculas de oxigênio, que ele vai abrindo. Então, normalmente, é importantíssimo um vinho já mais complexo, mais estruturado, que você faça a aeração dele, né? Para ele poder fazer essa abertura e ele fica bem mais macio, né? Bem mais astringente para você degustar realmente ele. Por favor, agora eu estou curiosa. Gente, é um vinho que participou, que esteve entre os vinhos que foram julgados na França. Olha só. Por favor. Por favor, faça as honras você. As honras da casa. Cabe ao nosso enófilo aqui, Heitor de Oliveira. Olha, você não faz ideia o aroma que veio. Ele bateu aqui, ó, como uma parede. Com o aroma da minha sopa de frutos do mar e esse vinho. Espetacular. Você não faz ideia. Essa é a palavra correta, eu sou suspeito a Eu falar que eu sou espero que a apaixonado. televisão tenha cheiro um dia. Eu sou suspeito a falar, sou apaixonado por vinho, então eu sou suspeito a falar. Um vinho muito nariz, né? E em boca também, ele complementa em boca. E mostra realmente Gente, como ele é perfumado, não? O porquê o resultado, né? Demais, demais. Eu vou dar seguimento à minha receita agora. Porque, olha, fantástico. Você não sabe a honra que eu estou tendo. Perfeito. Agora me explica uma coisa. Eu, na realidade, como algumas pessoas de casa, tenho o costume de tomar vinho branco com frutos do mar. Sim. Né? Explica para nós o porquê do vinho tinto. Bom, nesse caso específico, é um vinho também da Califórnia que combina também com frutos do mar. Né? Como que você vou colocar o bacalhau aqui, pode continuar. Ok, perfeito. Como que você faz essa ligação? Nós temos aqui o bacalhau e o frutos do mar. Nesse caso específico, o vinho ele só não poderia ser muito superior aos sabores que nós vamos ter aqui dos frutos do mar. Então, nesse caso, esse vinho combina perfeitamente. Você pode ver que ele é um vinho, tem uma estrutura e complexidade, mas ele não é tão forte, né, que tamparia o sabor dos frutos do mar. Gente, agora aqui, ó, eu vou colocar um pouco do vinho branco para decantar a minha frigideira que um pouquinho mais de salsinha aqui, para tirar todos aqueles caramelizados que ficou da nossa pele do bacalhau, e vou colocar aqui no nosso peixe. Vou deixar mais alguns minutos. Olha só, misturei bem, rapidinho. E vou preparar para você agora, aqui, a nossa terrine que vai ao forno. Eu tenho aqui a massa folhada. Eu vou abrir a terrine, eu vou colocar a sopa na terrine e vou abrir essa massa folhada para levá-la ao forno, tá? Vou colocar aqui a nossa terrine. Se você não tiver aí na sua casa uma terrine como essa daqui, pode ser um refratário, tá? Não tem problema. Então eu coloco bastante frutos do mar, camarões, o bacalhau. Você não tem ideia de quão é quentinho esse caldo para o inverno e o quanto ele é bom no verão. Porque ele é de origem californiana,
Então você já imagina, né? Vou pegar aqui a nossa massa filo e vou fazer uma cobertura nessa... Opa, deixa eu separar aqui que ela grudou um pouquinho. Gente, a massa filo é uma massa bem fininha, como se fosse uma folha de papel. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar ela em volta aqui, porque eu quero que fique bem bonito na hora de quebrar, tá? Se ela tiver um pouquinho durinha, você dá uma molhadinha nela, aqui na lateral, e leva ela para o forno. Aqui. Vou pincelar a gema. Gente, não precisa ficar bonitinho não, tá? Porque depois que ela assa, fica lindíssima. Igual aquela que a gente viu ali, ó. Vou colocar um pouquinho do queijo e vou levar para o forno por alguns minutinhos. Olha só, eu vou servir para você agora um pãozinho. Porque, claro, né, gente? Claro. Tá bem quentinho esse aqui que eu fiz para ele. Eu vou pegar alguns pães aqui, olha. Vou colocar aqui, eu escolhi alguns pães de... eu tenho aqui pães de alho, eu tenho pães de ervas, que acompanham muito bem aí essa sopa. Por favor, fique à vontade. Essa crosta dela aqui, uma manteiguinha... vê o que você achou. Já que ele trouxe um vinho tão sensacional para nós, olha, gente, você não faz ideia o tanto que eu estou querendo que esse programa acabe logo, para eu harmonizar essa sopa de vinho californiano, porque tá uma delícia. Vamos ver o que você acha. A escolha do vinho com a nossa sopa de peixe californiana. Peixe californiano. E o bacalhau, o que você achou? Muito bom. Experimentou? Acho que a escolha, a combinação não podia ser melhor, porque apesar de nós termos aqui uma textura, um aroma espetacular, ele não ofusca o vinho. Gente, tudo perfeito hoje, não? E mais perfeito ainda, eu vou dar um presente para o meu convidado, para ele não ir embora. Eu sei que ele é the best na cozinha também. Eu vou dar aqui um azeite temperado do Temperos de Cinema para você. Pra você lembrar de mim lá na cozinha, na hora que você estiver cozinhando. E olha só. Agora, depois dessa refeição toda, um gelato na nossa gelateria da Verati. 2 convites do Movicon para você. Convida, né, alguém especial e vai lá assistir um filme. Porque, olha, tem muitas estreias fantásticas no Movicon. E aqui... Eu sei que você é expert, porque ele é da ideia de papel, expert em papel, mas eu vou dar para você um note a note, para você anotar suas ideias de filme e vinhos e mandar para mim. Gente, infelizmente, nós temos que terminar por aqui, mas você continua com toda a programação no site do Temperos de Cinema e na TV Rede Paulista. E a gente vai dar um tchau para você, eu vou continuar aqui, é claro, terminando de degustar esse vinho maravilhoso de Napa Valley. Um grande beijo para você e até semana que vem, meu querido. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Or cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Haven't had. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle for me. If you wanna get along. Welcome to the future. A salute.